Olá, jovens! Olha eu aqui novamente com vocês para mais uma aula de revisão de física. Bom, o que nós estávamos conversando e aprendendo na aula passada? A gente estava falando sobre carga elétrica, nós também falamos aí de algumas experiências e também falamos em aulas passadas de física quântica, vocês lembram? Bom, o que nós estávamos falando lá da carga elétrica? Nós vimos que um corpo, que ele está eletricamente carregado, ele tem uma certa quantidade de carga, certo? Nós vimos que essa quantidade de carga, ela é quantizada e ela tem um valor aí de carga elementar que nós atribuímos para poder fazer alguns cálculos. Bom, pessoal, o que nós discutimos mais também? Nós falamos o seguinte, que quando um corpo ele está eletrizado, ele possui aí uma quantidade de cargas, ou é excesso de elétrons, lembram? Ou é falta desses elétrons. Então, quando ele tem excesso de elétrons, ele está negativamente carregado. Quando ele tem essa falta de elétrons, ele está positivamente carregado. Vocês lembram disso? E o corpo neutro significa o quê? Que ele tem igual quantidade de elétrons e prótons. E nós vimos que o valor da carga desse corpo é nula, tá bom? Pessoal, o que nós vimos também? Vamos lá, olha só. Na nossa revisão de conteúdo da aula passada, olha só o nosso modelo atômico. Pessoal, lembrando que esse modelo atômico, ele é um modelinho mais ultrapassado, tá? Nós vamos ver isso aí na próxima aula. Mas aqui ele é colocado para que nós entendamos essa questão da carga elétrica. Então, nós vimos que a carga elétrica, ela é quantizada, ok? Nós vimos também que o valor dessa carga elétrica, essa carga elementar, que equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Pessoal, o que nós vimos mais também? Que dependendo que se eu estou trabalhando com elétrons ou se eu estou trabalhando com prótons, este valor só vai influenciar no sinal. Lembram disso? Então, nós vimos que quando eu atribuo a carga, o valor para o próton, eu utilizo mais E. Quando eu atribuo esse valor para quem? Para o elétron, eu atribuo menos E. Então, o que vai acontecer? Se o corpo está carregado negativamente, ele tem uma quantidade menos E. Se ele está carregado positivamente, ele tem uma quantidade mais E. E isso é multiplicado pelo número de moléculas, lembram? Só dando uma olhadinha aqui no nosso modelo, ó. Nós temos aqui os elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo e aqui no núcleo os prótons e os nêutrons, tá bom? Entendido? O que nós vimos também? Olha só, pessoal, o valor do nêutron aqui, como eu falei para vocês, 0. Bom, galerinha, o que nós vimos mais também? Nós vimos que pela lei de Dufay, que trabalha a questão da atração e da repulsão eletrostática, certo? Bom, nós vimos que cargas elétricas de mesmo nome, que seria no caso o sinal, se repelem, e de nomes contrários, no caso seria o sinal, se atrai. Então, nós vimos o quê? Quando eu tenho aqui, por exemplo, duas cargas negativas ou duas cargas positivas, e eu aproximo dois objetos que estão carregados com carga de mesmo sinal, eu tenho repulsão eletrostática. Eu tenho força elétrica de repulsão. Nós vimos também o contrário. Quando eu tenho cargas aqui, ó, de sinais opostos, ou seja, quando eu tenho objetos que estão carregados com cargas de sinais contrários, eu tenho atração eletrostática. Ou seja, eu tenho força elétrica de atração. Entendido isso, pessoal? Bom, e o que eu estava falando para vocês também, que a quantidade de carga elétrica total, que é representada pela letra Qzão, que é o Q maiúsculo, será sempre um número inteiro, vezes, no caso aqui, vezes o valor da carga elétrica
do elétron ou do próton. E assim nós definimos como essa quantidade é igual ao número aí de partículas vezes o valor da carga elementar. Entendido isso, pessoal? Olha só, a partir de agora, fiquem comigo que daqui a pouco tem exercícios para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Hello, jovens! E aí? Quanto tempo, hein? Só que não. Estamos aí novamente. E depois da revisão do conteúdo, o que a gente faz mesmo? Exatamente, resolução de exercícios. Então vamos pegar o nosso conteúdo de carga elétrica e vamos resolver alguns exercícios. Bom, vamos lembrar do seguinte: corpos que estão carregados com de mesmo sinal, eu tenho repulsão eletrostática, que é a força elétrica de repulsão. Quando eu tenho corpos que estão carregados com sinais contrários de carga, eu tenho atração eletrostática, correto? Que é força elétrica de atração, tá bom? E nós vimos que para calcular essa quantidade total de carga do corpo, que é o Qzão, eu preciso do número de partículas vezes o valor da carga elétrica quantizada, que é o nosso E, tá bom? E nós vimos também que depende dessa carga, ou é excesso de elétrons ou é falta de elétrons. Quando o corpo está negativamente carregado, o valor da quantidade de carga elétrica vai ser negativo. Quando o corpo está positivamente carregado, o valor total da sua carga elétrica vai ser positivo. Então vamos lá ver como isso fica na prática? Então nós temos aí a atividade de sala, onde nós vamos tirar as nossas dúvidas e resolver exercícios. Então, pessoal, olha só, primeira questão. Olha aqui uma questão pequenininha para a gente resolver. Então vamos ver o que está escrito aqui. Um corpo inicialmente neutro cedeu 1,0 vezes 10 a 20 elétrons. Então, vamos ver aqui, ó. Inicialmente, ele estava o quê? Neutro. Isso significa que o número de prótons era igual ao número de elétrons, ok? O que fala aqui na questão? Ele cedeu elétrons. Então, ele perdeu essa quantidade de elétrons aqui. Se ele perdeu elétrons, certo? Isso significa que o número de prótons se tornou maior que o número de elétrons. Número de prótons maior que o número de elétrons, eu tenho um corpo positivamente carregado. Concordam comigo? Ok? Então, se ele tivesse ganhado esses números de elétrons aí, o número de elétrons seria maior que o número de prótons. Aí ele estaria negativamente carregado. Bom, na letra A, ele faz a seguinte pergunta: o corpo possui carga elétrica negativa ou positiva? Pessoal, se ele cedeu elétrons, ele ficou com mais o quê? Prótons. Então vamos lembrar? Quem é o negativo? Elétron. Quem é o positivo? Próton. Se eu perdi elétrons, eu fiquei com mais prótons. Então, minha carga ficou positiva, certo? Na letra B, ele vai fazer o seguinte questionamento. Qual foi a quantidade dessa carga elétrica adquirida pelo corpo? Aí, para calcular essa quantidade, quem é que calcula a quantidade? É o Qzão. O Qzão é igual ao número de partículas, ou seja, número de elétrons ou de prótons, vezes o valor da carga elementar, ok? Lembrando que a nossa carga elementar, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ok? Então vamos aí calcular, e o C quase que fica na cabeça do Vitor. Vamos aqui tirar o Czinho da cabeça dele. Pronto. O corpo possui carga elétrica positiva ou negativa? Como ele cedeu elétrons, ele apresenta falta de elétrons, portanto,
possui carga elétrica positiva, como eu falei para vocês, o número de prótons maior que o número de elétrons, ou seja, positivo maior que negativo. E na letra B, qual foi a quantidade de carga elétrica adquirida pelo corpo? Então vamos ver aqui. Para eu calcular essa quantidade, como eu falei para vocês, basta pegar o número de elétrons ou de prótons e multiplicar por E. Como é que vamos ter aqui? Deixa eu só anotar o valor de E aqui de novo. Pronto. Opa, aqui um 9. Fazendo essa multiplicação, pessoal, quanto é que vai dar aqui, ó? 1 vezes 1,6, 1,6, conserva-se a base de 10 e a gente vai fazer o quê? Soma o expoente. Eu tenho 20 mais menos 19, mais com menos, menos, então 20 menos 19, 1. Aqui no caso, Coulomb, certo? Que é a unidade de carga. Pessoal, vocês podem estar percebendo ali, o nosso valor deu o quê? Positivo. Então, entre o positivo e o negativo, nós temos que pensar o seguinte: eu tenho que olhar para a palavra. Ele adquiriu elétrons, ele ganhou elétrons ou ele perdeu elétrons ou cedeu elétrons? Nós vimos que na questão, a segunda opção foi que ele cedeu elétrons. Se ele cedeu, ele está com falta de elétrons. Logo, ele tem excesso de prótons. E o valor da carga tem que ser o quê? Positivo. Se o corpo tivesse ganhado elétrons, aí sim ele está com excesso de elétrons e minha resposta ali seria, no caso, negativa, ok? Então ali, ó, vocês podem ver, positiva. Ele está positivamente carregado e esse aqui é o valor da carga total adquirida por este corpo aqui. Entendido? Vamos para a próxima questão. Aqui é só para a gente... 1,6 vezes 10 é igual a 16, tá? Lembrando qual é a diferença, essa opção que está circulada aqui está em notação científica e esta opção aqui está sem notação científica, tá, pessoal? Lembrando que a notação científica são números maiores que 1 e menores que 9,9, ok? Questão 2, vamos ver aqui o que está falando a questão 2. Olha só, se um corpo adquiriu 3 microcoulomb de carga elétrica, qual é o número de elétrons em falta ou excesso neste corpo? Então vamos analisar aqui a questão. Ele adquiriu esta carga aqui. Então esse 3 microcoulomb, pessoal, é o valor do Qzão. Ok? Nós podemos ver pela unidade de carga, tá? Ele quer saber, olha só a palavra aqui, número de elétrons. Então, ele quer saber quem? O N. Ele quer saber o valor de N. Ele quer saber se está em falta ou excesso. Bom, ele adquiriu essa carga, certo? Se ele adquiriu essa carga, quer dizer que, vamos lá comigo, um corpo para ele estar lá eletricamente carregado, o que eu mexo, pessoal, nele? Lembram? Elétrons. Então, o que vai acontecer? Eu posso adquirir elétrons, eu posso perder elétrons. Entendido isso? No meu caso, o corpo adquiriu uma carga, então ele ganhou alguma coisa. Ok? Então, possivelmente, ele ganhou o quê? Elétrons. E ali, justamente, ele quer saber o valor de N. Lembrando que o meu N, ele é um número de moléculas, ele é um número inteiro, ok? Então, vamos lá calcular o valor de N, pessoal. Lembrando aqui como é que eu faço para calcular o valor de N. Professora, que resposta é essa? Vamos analisar. Olha só. A carga é igual ao número de elétrons ou prótons vezes o valor da carga elementar, ok? Que eu estou procurando o N. Então, vou colocar o N bem aqui. O nosso E, ele está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. E o Q, como está aqui, ó, antes da igualdade, eu coloco aqui em cima, ok? Então, ali, pessoal, vamos ver. O valor do Q
Ele é 3 microcoulomb. Galerinha, o micro, ele é um prefixo para representar 10 a menos 6. Então, no lugar do micro, eu vou colocar 10 a menos 6. Isso é sempre, tá bom? Olha aí. E aqui é o nosso valor de E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Então, o que eu vou fazer aqui para calcular N? Eu vou simplesmente pegar o valor da carga, como vocês podem ver aqui, e dividir pelo valor da carga elementar, que é esse valor aqui. Vamos dividir. Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou dividir 3 para 1,6, certo? Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes, levando em consideração o sinal, tá? Então, como eu estou indo para ali, deixa eu apagar aqui. Então, ali, olha só, a gente dividiu aqui, ó, 3 para 1,6. Deixa eu pegar a caneta, pronto. Conservei a base aqui. Pessoal, a brincadeira aqui é o seguinte, subtrai. Então, eu tenho menos 6 menos 19. Opa, menos com menos, mais. Menos 6 mais 19, 13. Então, eu tenho aí 13 elétrons em falta, ok? O que aconteceu? Eu adquiri carga positiva, ali como vocês podem ver. Se o valor da minha carga aqui, ó, está positivo, quer dizer que eu tenho esses elétrons aqui em falta, tá bom? E aqui, se tivesse negativo, ia entrar naquela situação que eu falei para vocês antes, tá? Seria elétrons em quantidade a mais, tá bom, pessoal? Entendido isso? Ok? Então, tá ali, ó, eu adquiri 3 microcoulomb, vocês podem ver que tem um valor positivo. Então, eu tô com aquela quantidade ali de elétrons em falta, tá bom? Se eu tivesse adquirido menos 3 microcoulomb, eu estaria com excesso de elétrons, ok? Entendido isso? Porque seria uma carga negativa. Então, vamos lá, carga positiva. Como vocês podem ver lá, ó, carga positiva. Eu tenho elétrons em falta, porque eu estou positivamente carregado. Carga negativa, eu teria o quê? Excesso de elétrons, porque ele está negativamente carregado. Entendido isso? Ok. Vamos ver aqui mais uma questão. Então, ali só para a gente ver, olha só como eu falei para vocês. Tá? Deixa eu só voltar rapidinho. Olha aqui, ó. Questãozinha do Enem, pessoal, para a gente fechar aqui a nossa resolução de questões. Bom, olha só o que ele escreve aqui nessa questão número 3. Um corpo possui carga elétrica de 1,6 microcoulomb, ok? Sabendo que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se afirmar que no corpo há uma falta de aproximadamente, vocês viram ali na questão, ele já deu a dica e vocês podem ver também que todas as alternativas estão positivas. Ali vocês viram, olha só, ele tem uma carga de tanto, essa carga ali é positiva. Então ele já perguntou ali no final qual é a falta de elétrons, ou seja, esse corpo está positivamente carregado. E agora a gente vai calcular o quanto seria essa falta de elétrons aí, ok? Vamos calcular? Então, pessoal, vamos calcular aqui. Para eu calcular essa falta de elétrons, ou como ele está perguntando aqui, ó, é falta, é excesso, é número, é partículas, eu estou procurando o meu N, ok? Estou em busca do meu N aqui, tá bom? Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 é o valor da carga elementar e esse 1,6 microcoulomb é o valor da carga do corpo. Aqui vocês viram novamente o microcoulomb aparecendo aí, então vamos lembrar que 1 microcoulomb tem 10 a menos 6 coulomb. Logo,
1 microcoulomb ali, no caso, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 6 coulomb, ok? Então ali, pessoal, vamos dividir. N vai ser, então, o valor da carga dividido pela carga elementar. 1,6 por 1,6 é 1, certo? Não aparece, mas está aqui. Eu vou conservar a base e subtrair o expoente. Aí eu tenho aqui, ó, negativo com negativo positivo, então eu vou obter 10 a 13 elétrons e eu fico aí com a letra B, certo? Entendido, pessoal? Então ali a gente fez umas aplicações, vocês viram, né, como é que a gente pode aplicar essa fórmula da quantidade de carga, ok? Pessoal, olha só, vejam ali para a próxima aula, assistam aquele pré-requisito que é uma videoaula, Física de Partículas, tá bom? Está disponível ali no Ciência Agora e ali nós temos o link, ok? Galerinha, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!